O servidor público do Brasil merece mesmo ser chamado de vilão? O governo federal está anunciando ao longo dos últimos dias uma grande reforma administrativa que tem por objetivo principal um enxugamento nas despesas com o pessoal e nas estruturas administrativas do governo central. Mexer nessa área tem significado, e o governo não tem escondido isso, revisitar, destacar, até publicizar o que seria considerado como privilégios no âmbito do serviço público. E, em função disso, perante segmentos da opinião pública, o servidor público está se transformando numa espécie de vilão ou de alguém que trabalha pouco e ganha muito. Para situar um pouco essa questão, é preciso, antes de mais nada, fazer um ponto de corte em relação ao funcionalismo público federal. Eu vou focar no servidor público federal porque a reforma administrativa do governo é direcionada principalmente para o servidor público federal. Existem realidades muito diferentes em relação, por exemplo, ao servidor público do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, assim como do Ministério Público Federal. Na média, um servidor do Poder Judiciário ganha 3 vezes mais do que um servidor federal lotado no Poder Executivo. No Legislativo, a média é de 2 vezes mais a média de salário do Legislativo Federal, ou seja, do Congresso Nacional, em comparação com os servidores do Poder Executivo. E nesse caso da reforma administrativa, tem sido dado particular ênfase, e nesse caso há uma flagrante vulnerabilidade no que diz respeito aos magistrados e aos membros dos tribunais de contas e do Ministério Público Federal. O Tribunal de Contas da União, o TCU, é sempre bom lembrar, não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, essas categorias têm férias de 60 dias por ano. E isso, inegavelmente, é um privilégio e que está sendo objeto de muita contestação por parte de segmentos da opinião pública e por parte, principalmente, do governo federal, que chegou a calcular essas férias de 60 dias no judiciário, chegou a calcular isso um custo anual de 4 bilhões de reais para os cofres públicos. Portanto, é bom situar essas categorias. O servidor público não é algo homogêneo. Nós temos aí, para que se tenha uma ideia, cerca de 140 planos de cargos diferentes no Serviço Público Federal. É um verdadeiro festival de planos de cargos, cada um com as suas particularidades, alguns desses planos com seus privilégios e suas concessões, mas principalmente no âmbito do Poder Executivo, salta à vista essa disparidade para baixo em relação aos demais poderes da República. E também é fato incontroverso a desproporção de preços, de salários, de remuneração entre quem atua no Poder Executivo Federal e quem atua na iniciativa privada. Há um fosso também muito grande nessa direção. A reforma administrativa certamente é necessária, mas ela precisa ser feita com comedimento e sem caça às bruxas, porque em qualquer esfera do poder público existem servidores que trabalham e servidores que fazem o que a gente chama popularmente de embromação e, como se diz com bastante propriedade, toda generalidade, via de regra, incorre ou implica num ato de injustiça. Um abraço a todos. Queria agradecer a quem já está inscrito no canal, nos acompanhando, e quem ainda não se inscreveu, tem aqui embaixo a oportunidade de fazer isso, tem um sinozinho que você pode ativar e receber as nossas próximas interações automaticamente. Também estou aberto para comentários, para perguntas, para sugestões de temas.
tudo depende de você, é só fazer a indicação abaixo.